Olá, meus irmãos e meus amigos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Toda comunicação exige reciprocidade. Todo diálogo se estabelece entre duas pessoas, no mínimo. Uma fala, a outra responde, e vice-versa. A oração, que é a nossa comunicação com o nosso Deus, ela também acontece de forma recíproca. Nós falamos e o Senhor fala conosco. Se o Senhor não estiver falando com você, reveja como você está orando. Nessa semana eu estava clamando ao Senhor, orando ao Senhor no monte. Logo de manhã, buscando a presença do Senhor. E o Espírito Santo começou a revelar para mim os meus pecados. Eu já tinha confessado aqueles que eu lembrava, mas de repente o Espírito Santo começou a trazer à minha memória pecados que sequer eu tinha percebido que eu tinha cometido, que eu julgava serem pecados, pequenas ofensas, palavras duras com pessoas que a gente às vezes lança de forma desapercebida. E fui pedindo perdão, e quando o Espírito Santo fala conosco, realmente nós nos derramamos e muitas vezes nós choramos. É um choro de arrependimento, mas de cura. E o Senhor colocou à minha memória algumas palavras que eu gostaria de compartilhar com você. Com você que é cristão, que é crente no Senhor, independente da denominação religiosa. Eu estou falando aqui com aqueles que creem, que são crentes no Senhor Jesus. Ouça que o Senhor falou comigo e eu preciso compartilhar isso com vocês. O Senhor fala pela palavra dEle. Por isso é importante nós lermos a Bíblia. Por isso é importante que nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, para que o Espírito Santo, no momento oportuno, nos traga da nossa memória alguma passagem bíblica, algum evento que nos ilustra aquilo que aconteceu no passado, para sermos sábios e não cometemos os mesmos erros que cometeram. A palavra que o Senhor primeiro trouxe para mim foi essa, em Provérbios 11:24, que diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Nós sabemos que todos nós já vivemos situações em que nós nos compadecemos de algum amigo, de algum familiar, de alguém que estava na rua que nós nunca tínhamos visto. E nós doamos para essa pessoa algo que ela precisava. E todos nós já tivemos essa grata experiência de, muitas vezes, não recebemos de volta dessa pessoa. Algumas pessoas na rua que nós alimentamos, nunca mais nós vimos. Alguns amigos para quem, ou familiares que a gente prestou às vezes grandes quantidades de dinheiro, nunca puderam nos devolver, ou por maldade, ou porque não tinham mesmo. Mas nós todos temos experiências assim, em que nós doamos de coração, independente de nós termos recebido de volta daquela pessoa a quem nós doamos outra pessoa, ou o Senhor nos doou algo mais valioso. Outra pessoa nos fez mais do que nós fizemos. E eu tenho vivido experiências assim, eu sei que você também vive. Agora, existem também situações que são opostas. Pessoas que têm muitas riquezas, muito mais do que aquilo que elas necessitam, daquilo que é justo, perto das necessidades do mundo. E elas retêm tudo isso, mas elas todas acabam na pobreza. Nós todos sequer levaremos o nosso corpo. O bilionário mais rico desse planeta não vai levar nenhum centavo das suas riquezas. Nós não vamos levar nem nosso corpo. Tudo vai virar pó. Ou seja, quando nós retemos as riquezas que nós temos, aquilo que é além do que é justo, além do necessário, nós acabamos na pobreza. E assim como Jesus falava por parábola, ilustrava as coisas do reino dos céus, as coisas espirituais, com exemplos das coisas do dia a dia,
da nossa vida, eu quero agora falar com vocês aqui sobre o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Meus irmãos, não existe maior tesouro, não existe maior riqueza. Não existe. Ouça o que eu estou falando. Você que é crente no Senhor Jesus, você que é cristão, você concorda comigo? Não existe maior tesouro, maior riqueza do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ela é, como a palavra diz em Hebreus 4:12. Ouça o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós sabemos que quando nós vivemos a palavra do Senhor, nós abençoamos e nós recebemos a bênção. Por isso que é uma espada de 2 gumes. Quando nós exortamos pela palavra do Senhor, aquela pessoa ela é impactada pela palavra e nós também somos impactados. Mas pensem comigo, se nós temos o maior tesouro, maior riqueza desse universo dentro nas nossas mãos, que é a espada, que é a palavra do Senhor, e nós a retemos, nós acabaremos pobres. Se nós retemos o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e nós não a doamos, nós não a distribuímos para as pessoas que estão necessitadas, que estão famintas, que estão cegas, que estão surdas, que estão caminhando para o abismo da perdição, nós estamos pecando. E o Senhor não se agrada disso. Nós conhecemos as parábolas dos talentos. Todos nós recebemos dons. Todos nós temos conhecimento da palavra do Senhor, que é o poder da salvação. E o que o Senhor colocou no meu coração, e eu comecei a chorar realmente, porque eu me senti parte dessa igreja, parte do povo de Deus, que retém o maior tesouro que o Senhor nos deu, que é a sua palavra. Como que eu retenho? Eu retenho de várias formas. Eu simplesmente não anuncio o Evangelho. Você não conhece muito? Creia. Você conhece muito mais do que a maioria das pessoas desse planeta conhece. Eu conheço a palavra de Deus, eu leio muito pouco, eu estou indo numa igreja há pouco tempo. Meu irmão, se você já ouviu falar do Senhor Jesus, se você já ouviu falar do seu plano de salvação, se você ouviu falar que Ele se entregou numa cruz e derramou a vida dele, o sangue dele, para salvar a sua vida, se você sabe que se nós nos arrependermos e nós confessarmos o nosso pecado de coração e nós deixarmos, se você conhece que o Senhor é Deus e que Ele que nos transforma e que nós nos somos transformados pelo seu poder, como Ele transformou a sua vida, não retenha essa riqueza com você. Não retenha essa riqueza lá na sua casa, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Não junte várias versões de Bíblias, estudos, muitos são PhD em teologia. Não adianta, meus irmãos, nós retemos a palavra. Nós todos recebemos esse tesouro, esse conhecimento dos céus. E nós, se nós temos essa consciência de que este é o maior tesouro que o Senhor nos deu, nessa vida e no porvir, que é a palavra da salvação que nos dá a vida eterna, nós temos que começar a doar, a dividir. Nós temos que começar de fato a abrir as nossas bocas enquanto nós temos fôlego de vida e anunciar o Evangelho, o poder de Deus para todos que nos ouvem.
Nós temos que anunciar. Meus irmãos, nós cristãos modernos, e mesmo os profetas judeus, os fariseus, que tinham muito conhecimento da palavra, nós cometemos um erro muito semelhante. Nós retemos a palavra, nós retemos o conhecimento que nós temos, nós retemos o poder de Deus dentro das quatro paredes das nossas mentes, dos nossos corações, e nós não estamos abrindo a nossa boca, e nós não estamos anunciando, nós não estamos doando, nós não estamos dividindo este tesouro com as pessoas que estão famintas aos nossos lados. E eu vou dizer mais do que o Senhor falou para mim. Nós estamos construindo paredes, verdadeiras paredes. Nós estamos construindo grandes templos. Nós estamos enlarguecendo e aumentando a altura das paredes dos nossos templos. Nós estamos gastando recursos, bilhões e bilhões. Isso se refere a todas as denominações religiosas, para enriquecermos os nossos templos físicos. Nós não estamos gastando o tesouro, nós não estamos gastando o recurso que nós temos disponível para levar o tesouro da palavra de Deus para bilhões de pessoas que estão espalhadas neste mundo sem ter sequer uma migalha do tesouro que nós temos, o tesouro dos céus. E o Senhor Jesus e o Espírito Santo me pegou em prantos e me disse mais. Nós somos atalaia, meus irmãos. Não é só uma questão de distribuir aquilo que nós temos em abundância, mas nós somos atalaia, nós temos uma responsabilidade. Quando nós vemos as profecias e quando nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando, e nós retemos o conhecimento, esse conhecimento, quando nós não gritamos e abrimos a nossa boca para anunciar, o Senhor Jesus está voltando, o inimigo está chegando, os guerreiros estão se aproximando, os anjos estão vindo nos seus cavalos. Interprete como você quiser. Se nós não gritarmos, o sangue daquelas pessoas, o sangue das pessoas que não foram avisadas, que não foram alertadas, porque estavam vivendo suas rotinas nos campos, estavam vivendo suas rotinas nas suas grandes empresas, na sua casa, aonde quer que estejam, se nós não abrirmos a nossa boca como atalaia e nós não gritarmos bem alto que o Senhor está voltando, e se nós não distribuirmos com elas essa riqueza, e se nós não utilizarmos essa espada de dois gumes, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que ouve e crê, nós estaremos não somente retendo essa riqueza, mas nós estaremos sim respondendo pelo sangue dessas pessoas que não ouviram o Evangelho. Meu irmão, o Senhor tomou a minha vida de uma forma poderosa e eu caí em pranto, porque eu senti que eu estava em pecado. E eu sei que eu preciso falar mais de Jesus. Eu preciso anunciar mais o Evangelho. Não me interessa se eu vou perder amigos, não me interessa se eu vou perder oportunidades profissionais na minha carreira. Não me interessa se vão falar que eu sou radical. Não me interessa qual é a reputação que eu terei ao anunciar o Evangelho todos os dias da minha vida, como o Senhor quiser me usar. O que me interessa é que eu tenho uma grande riqueza. E eu não vou distribuir essa riqueza porque eu quero ter mais. Infelizmente nós vemos igrejas onde se pregam doutrinas falsas, que você dá, você semeia riqueza para ganhar riquezas materiais. Se você faz isso, você já está idolatrando o dinheiro. Você tem que ir na igreja para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. E não para lá não é um banco onde você aplica o dinheiro e recebe com juros. Me perdoa, não era
o tema dessa mensagem, mas não é essa riqueza que o Senhor quer que nós distribuamos. Não é a semente que Ele quer que nós plantamos. Nós podemos fazer isso sim no mundo material, mas não é esse o objetivo pelo qual nós vamos cultuar o Senhor nos templos religiosos. Meus irmãos, o Senhor quer que a gente semeie a palavra. O Senhor quer que nós semeemos o Evangelho para todas as pessoas que estão famintas e sedentas. Para todas as pessoas, existem pessoas que receberam o Evangelho e elas estão... Essa semente começou a frutificar, começou a crescer ali no meio de pedras e elas estão agora perdidas, sufocadas pelos espinhos das suas rotinas, dos seus trabalhos, das suas preocupações mundanas. E nós temos que ir lá resgatar elas. Nós temos que ir lá e cortar esses espinhos. Nós temos que ir lá libertá-las para que elas possam continuar crescendo. Crentes desviados fazendo coisas legítimas, muitas vezes trabalhando mais do que precisam, muitas vezes enriquecendo os seus cofres materiais mais do que precisam, retendo riquezas materiais e retendo as riquezas do céu para si. Muitas vezes, irmãos, nós semeamos a palavra e ela cai nas pedras, como Jesus disse, e elas de fato não germinam, porque não tem solo. Mas nós temos que semear. Meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração esta palavra para dividir com você, que é cristão, que é crente no Senhor Jesus, independentemente da sua denominação religiosa. Não retenha as riquezas do céu. Não retenha. De vida. Anuncie o Evangelho. Discipule pessoas e ensine para elas aquilo que você conhece na palavra. O que nós sabemos é muito, muito. Eu vou fazer uma pregação sobre algo que o Espírito Santo falou comigo. Porque muitas vezes eu não anunciei o Evangelho, eu não anunciei a palavra porque eu me achei indigno, porque eu me achei pecador, porque eu me achei desqualificado para fazer isso, porque eu não fiz teologia, porque eu não sou pastor. Este é um tema de uma outra palavra, que não é esta agora. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Meditem nisso. O Senhor não está feliz que nós retenhamos o maior tesouro que Ele deu para nós, que é o Evangelho, dentro de 4 paredes, da nossa mente e do nosso coração. E Ele não quer que nós construamos paredes e mais paredes e mais paredes de grandes templos, para onde são direcionados todos os recursos e tesouros que o Senhor nos abençoou, para que tenhamos ali grandes shows e grandes liturgias e grandes eventos religiosos, onde muitas vezes o Senhor não é exaltado e não é cultuado, mas as pessoas são cultuadas inconscientemente, onde as pessoas se cultuam porque elas idolatram a si mesmo por causa dos seus talentos, por causa dos seus dons. Vocês sabem o que eu estou falando. Meus irmãos, não retenha o tesouro que o Senhor um dia dividiu com você através da pregação, através da sua palavra. Abra a sua boca e não retenha. E você receberá mais dos céus. Não retenha. E essa palavra, esse entendimento que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu divido com vocês agora, porque Ele pediu para que eu dividisse. Não é porque eu sou melhor do que vocês, mas é porque eu sou igual à maioria dos cristãos modernos. É porque eu também tenho retido o poder de Deus, o conhecimento, a palavra dEle nas 4 paredes do meu coração, nas 4 paredes da minha mente, nas 4 paredes dos templos religiosos que eu frequento. E muitas vezes eu tenho gastado muito recurso, muito tempo, muita energia para aumentar o meu conhecimento técnico da palavra de Deus.
Muitas vezes nós temos gastado muito recurso que o Senhor tem nos dado, a sua igreja, para aumentar as paredes, para enlarguecer as paredes, para que mais pessoas fiquem dentro dos templos. E elas elas acabam achando aquilo tão maravilhoso que elas não precisam sair nas ruas anunciar o Evangelho. Simplesmente nós estamos retendo as riquezas, a palavra de Deus, o Evangelho dentro das nossas 4 paredes. E nós não estamos distribuindo essa riqueza, nós não estamos dividindo este conhecimento, que é o poder de Deus para a salvação de todos. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa pedir perdão ao Senhor como eu pedi em prantos, e que da mesma forma que eu estou fazendo aqui, que você possa abrir a sua boca e você comece a anunciar o Evangelho da salvação para todo aquele que crê seja salvo. Deus abençoe. Que o Senhor esteja consigo.